Está aqui ao meu lado a doutora Marina. Bom dia, doutora Marina. Bom dia, Maíta. Obrigada pela sua participação, primeira vez aqui no programa por você. Obrigada, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição aí para esclarecer as dúvidas da população. Hoje nós vamos falar sobre artrite reumatoide. Então explica pra gente o que é artrite reumatoide. Artrite reumatoide, Maíta, é uma doença reumatológica, uma doença crônica, inflamatória e de base autoimune. Então, o que significa isso? Quando o corpo começa a atacar o próprio corpo, né? Essa seria a base da artrite reumatoide. Então, as células que estariam para proteger a gente de infecções por vírus, bactérias, por algum motivo elas começam a não funcionar direitinho e começam a atacar o nosso próprio corpo. Esses pacientes geralmente têm muita inflamação e muita dor nas articulações. Esses seriam os principais sintomas? Seriam os principais sintomas. Esses pacientes, eles podem também ter problema no coração, no pulmão, nos rins, secundários à artrite reumatoide. Agora, o mais importante é sim a inflamação nas juntas, nas articulações. E aparece vermelhidão também no local? Eu já ouvi falar, ou é mais as dores mesmo? Principal característica é a dor e o inchaço, o edema. A incha também? Também. Pode ter calor local, pode ter um pouquinho de vermelhidão, mas isso é um pouco menos frequente. O principal do sintoma é a dor. A dor e o inchaço das articulações. E assim, a partir juntas. de que idade a pessoa pode ter esse tipo de problema? A artrite reumatoide pode acometer de crianças até idosos, mas de forma mais frequente acomete mulheres a partir dos 50 anos de idade. As mulheres sempre estão em primeiro lugar nessas questões, né? E me diz uma coisa, como é feito o diagnóstico, doutora Marina? O diagnóstico é clínico, então esses pacientes nós precisamos fazer uma boa história deles, realizar um exame físico minucioso, avaliando todas as articulações, e tem alguns exames laboratoriais e de imagem que também nos ajudam no diagnóstico, mas basicamente é um diagnóstico clínico. O tratamento, cura não tem, né? Cura ainda não tem, mas hoje esses pacientes podem ter uma vida completamente normal. Nenhum paciente precisa se privar de alguma coisa? Nas fases de mais atividade da doença, de maior inflamação, o paciente fica um pouco limitado, mais pela dor. Mas com o tratamento adequado, esses pacientes têm uma vida normal. Bom, dá para se falar em causas? Por que acontece? Tem muitas explicações, né? Existe uma base genética, mas que não é o fator determinante, certo, né? E associado a isso, a gente fala estressores ambientais, às vezes alguma infecção, às vezes até algum estresse emocional maior, pode ter deflagrado aquela doença. Agora, uma causa específica nós ainda não temos. A questão da atividade física, como é que ela é no paciente que tem esse problema? Pacientes com artrite reumatoide devem realizar atividade física. Olha só, não é que pode, deve, né? Isso é super importante. O que a gente orienta? Que não sejam atividades de alto impacto, mas atividades de fortalecimento e que mantenham uma frequência cardíaca média. Isso é essencial. Uma caminhada ao ar livre, assim, então, seria esse lugar é excelente, né? Porque já resolve o problema do estresse também, Com certeza. E o problema, só que quando ele estiver muito inflamado, talvez tenha que fazer alguns períodos de repouso. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação e queria saber se você quer deixar mais algum recado, algum alerta para as pessoas que estão nos assistindo. Acho que é importante dizer que quando o paciente começa a ter dor em articulações, principalmente mãos, pés, então dor diária, com inchaço, uma dor que é pior pela manhã, quando o paciente está acordando, muita rigidez, dificuldade para se movimentar, que procure um especialista, um reumatologista, para buscar um diagnóstico e o melhor tratamento. Apesar de não ter cura, hoje existe um controle e esses pacientes têm a possibilidade de ter uma vida normal, sem dor e prevenir limitação desse paciente no futuro. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu te agradeço.